da Igreja Batista Chave de Davi. Através dessa ferramenta, nós queremos compartilhar com você louvores, palavra, cultos, momentos tão especiais que nós temos recebido de Deus nesse tempo, como Igreja Batista Chave de Davi, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a palavra de Deus aqui na nossa localidade. Estamos localizados em Santa Maria de Campos, interior do município de Campos de Goytacazes, e queremos que você seja abençoado, mas para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para quem você quer que seja abençoado, e com certeza nós queremos ser esse instrumento de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma semana estamos aqui pensando, refletindo e entendendo que Deus quer que nós recomecemos. Na semana passada nós falamos sobre recomeçar, dar um grande passo, retornar, vencer medos, frustrações, vencer a nós mesmos. E nós queremos continuar nessa reflexão de recomeçar, o que nós precisamos fazer para recomeçar. E a lição de hoje fala sobre lançar as bases, né? Nós estarmos estruturados para realmente recomeçarmos. Nós falamos no terceiro ponto, na semana passada, sobre o planejamento do nosso recomeço, sobre a confiança em Deus. E lançar as bases tem muito a ver com isso, tem muito a ver com nós entendermos que algo precisa nos sustentar. E aí, para nós refletirmos nessa lição, para nós entendermos o que realmente são as bases que nós precisamos estabelecer, eu quero orar com vocês para que nós possamos estar aqui realmente de corpo e espírito, para entendermos o que Deus quer falar conosco. Amém? Vamos orar então. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de trazer a palavra à Tua igreja. Obrigado pelas pessoas que realmente querem aprendê-la, que realmente querem entendê-la e que sim, Deus, querem recomeçar, querem transformar as suas bases, querem confiar mais em Ti, Deus. Esteja nos abençoando, faça com que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê clareza do que o Senhor quer falar conosco. E Pai, esteja conosco durante este dia, que essa reflexão possa perpetuar em nossos corações e mentes, que nós venhamos a ser transformados pelo aquilo que o Senhor quer, que nossa mente seja renovada por Ti hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém. Para nós pautarmos essa palavra, eu quero ler Esdras, capítulo 3, e o versículo 3 também. A revistinha tem uma indicação de um outro texto, e eu deixo esse outro texto para vocês lerem aí no devocional de vocês. Amém? Então diz assim a minha versão: E firmaram o altar sobre as bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Esdras 3, 3 e 4. Interessante a gente entender que nós precisamos começar e recomeçar com bases. Nós precisamos entender que nós precisamos de um fundamento, nós precisamos estar alicerçados, e aí você pode entender bases como alicerces também. Nós precisamos estar fincados em algo. E aí é interessante para nós lermos Esdras 3:3, que diz que eles firmaram o altar sobre bases. Nós precisamos ter os nossos
nossos altares, os nossos corações, as nossas vidas firmadas em alguma base. E aí depende de você escolher em qual base vai firmar a sua vida, em qual base você vai se basear. É interessante que sempre no mundo científico a gente fala sobre teóricos. Então, quais teóricos a gente firma as nossas teorias, quem a gente vai seguir, e é essa a proposta de reflexão para hoje, para você. Quem é a sua base? Quem é o teórico que você vai seguir? Quem comanda a sua vida? Quem faz com que você esteja firmado? Então, para que nós possamos refletir nisso, que eles precisaram recomeçar as muralhas em Israel, eles precisaram recomeçar o templo, e aí eles precisavam das bases dessas duas estruturas. E a revistinha nos traz aqui uma primeira reflexão, que é que quando nós lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários. E ele usa uma ilustração para dizer que quando fazia uma obra na igreja, um diácono disse que para começar a obra ele só precisava de vontade e de uma pá e de uma enxada. Então, quando nós precisamos recomeçar, quando nós precisamos fazer algo, nós só precisamos de alguns recursos que são extremamente necessários. E aí a gente precisa entender de quais recursos a nossa vida precisa para começar a lançar bases, para começar a nos estruturar, para começar a fazer um firmamento em nós. E olhando para esse texto, a gente vê que eles firmaram o altar numa base e nós precisamos estar firmados em algo. Nós precisamos entender que nós precisamos de um firmamento, nós precisamos de uma base. E aí, quando nós começamos a nos construir em cima disso, quando nós começamos a construir os nossos sonhos em cima de uma base, quando nós começamos a planejar os nossos recomeços, Deus, Ele nos envia todos os recursos necessários. É muito do que a gente falou no terceiro ponto da lição passada sobre confiar em Deus, sobre confiar no senhorio de Deus. Interessante a gente pensar que a nossa principal base, ela necessariamente tem que ser Jesus. Ela tem que ser o Senhor de nossas vidas. Ele precisa ser o Senhor. Não há lugar para que Ele seja um dos senhores. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida, precisa ocupar toda a nossa base, precisa ocupar todo o nosso alicerce. E então a gente precisa começar a reconstruir os nossos sonhos, a reconstruir as nossas vidas, a voltar atrás para que nós possamos dar passos mais largos. E quando isso acontece, quando estamos firmados com a nossa base em Deus, Ele manda os recursos necessários. Então, para que nós possamos firmar a nossa vida em Deus, por exemplo, a revista nos traz aqui o nosso segundo ponto, que diz que quando lançamos as bases, é imperativo, ou seja, não tem outra forma a não ser nós usarmos os instrumentos adequados. Nesse contexto de pandemia, a gente entende que nós precisamos usar alguns instrumentos para que nós possamos nos proteger. Nós precisamos de máscara, nós precisamos de álcool, e aí a gente precisa também olhar para a nossa vida com a base em Deus e entender que nós precisamos de instrumentos que são extremamente necessários para que sim, as nossas vidas fiquem firmadas em Deus. Quais seriam esses instrumentos? Eu quero que você pense um pouco, mas vocês já sabem que eu vou falar, não é? Esses instrumentos que fazem com que a nossa vida esteja firmada em Deus é a sua palavra, é os nossos momentos de oração,
e também são os nossos momentos de comunhão como igreja. Nós estamos vivendo um período extremamente delicado, de sanções, de distanciamento, e nós temos ferramentas aqui na igreja que fazem com que a nossa comunhão continue. Nós temos as células, nós temos os cultos presenciais, inclusive a EBD também, e nós precisamos dessas ferramentas de comunhão, de aprendizado e de raciocínio da palavra de Deus, para que nós possamos realmente estar com as bases firmadas nele, para que nós possamos ter ele como o nosso alicerce. Se nós não lemos a sua palavra, nós não saberemos a sua vontade. Se nós não falamos com ele em oração, ele não vai saber o que nós estamos precisando. Na verdade, ele sabe, mas ele quer que nós falamos com ele, lógico. E se nós não estamos em comunhão, nós não poderemos amá-lo, porque não saberemos como amar os outros. Então, todas essas três coisas são as nossas bases que precisamos para que o nosso alicerce seja realmente o Senhor. E o terceiro ponto aqui da lição de hoje diz que quando lançamos as bases, as lágrimas de tristeza são contidas pela alegria do recomeço. Sabe, quando nós recomeçamos algo, muitas vezes nós temos, como vimos na lição passada, medo, frustração, acomodação. Isso nos impede, sim, de recomeçar, mas é muito interessante lembrar, por exemplo, da infância, quando construía castelos na areia da praia e que a onda vinha e batia e os derrubava, e aí eu tinha que fazer tudo de novo, e era extremamente feliz porque dava certo de novo, e aí vinha a onda e derrubava e eu fazia de novo, e a alegria era repetida. Então, uma coisa é certa para nós: se nós temos as nossas bases firmadas em Deus, se nós estamos usando as ferramentas certas para nós termos esse firmamento, para termos esse alicerce, a alegria é certa. As lágrimas de uma eventual tristeza por ter que recomeçar, elas são transformadas, elas são trocadas por essa alegria que vem de Deus, por essa alegria que se faz presente dentro de nós. E isso é o que tem que nos mover. Nós lemos aqui no começo que após eles firmarem o altar sobre as bases e fazerem sacrifícios a Deus, eles celebraram a festa dos tabernáculos, e isso tem que arder em nossos corações. Nós estamos com as nossas bases lançadas em Deus, nós temos as ferramentas certas, e nós precisamos entender que a alegria tem que fazer parte da nossa vida, que isso tem que nos inundar, tem que arder em nossos corações, e que nós sabemos que só Deus pode nos dar isso. Então, é interessante a gente lembrar daquela passagem que diz que a gente precisa sempre trazer à mente as coisas que nos trazem esperança, e essa é uma das coisas que nos traz esperança. Saber que em Deus nós seremos extremamente felizes, saber que em Deus a tristeza não tem lugar, ela sempre perde para a alegria, mesmo que nós precisemos recomeçar todas as vezes. Então, para nós concluirmos aqui essa lição de hoje, em conjunto com a lição passada, se você não viu, ela está aqui no canal do YouTube da igreja, também no Facebook, vale a pena você ler lá, é uma sequência. Então, nós estamos falando sobre recomeço, sobre onde recomeçar, e aí nós precisamos recomeçar lançando as nossas bases em Deus, tendo como nosso principal alicerce o Senhor. E a revista nos traz sempre 3 reflexões. Então, a primeira delas, da lição de hoje é: Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos e envia os recursos necessários. Interessante a gente refletir sobre isso,
porque eu me lembro de uma palavra, de ter perguntado a alguém, uma pergunta que é muito recorrente, né? Qual é o meu chamado? Como eu posso descobrir o meu chamado? E a resposta que eu recebi foi de que o meu chamado é aquilo que faz o meu coração arder, é aquilo que me deixa inconformado. Se eu vejo, por exemplo, pregações que não são do agrado de Deus e isso me deixa inconformado, então esse é o meu chamado. Eu preciso estar ali para pregar. Se eu vejo algo na igreja que não concordo e que eu sei que eu posso melhorar, esse é o meu chamado, é isso que arde no meu coração. Então eu preciso estar ali para que Deus possa me usar. Como lemos aqui, Ele usa qualquer pessoa para cumprir o seu propósito e envia os recursos necessários. Talvez o recurso necessário para mudar algo que você esteja encarando aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, lá fora, de um modo geral, como errado, como incompleto. O recurso necessário para que isso seja transformado é você. Então encare o seu chamado, encare que o Senhor irá trazer os recursos necessários. O segundo ponto de reflexão é que Deus requer de cada pessoa uma postura correta diante da execução da sua obra. Deus requer de nós os instrumentos necessários, isso se faz também uma postura correta diante daquilo que Ele quer executar, diante daquilo que Ele quer fazer. Então nós precisamos entender que não basta que nós somente queiramos fazer. Nós precisamos ter uma postura, nós precisamos ter as ferramentas certas. Não basta que eu identifique um problema ou que eu identifique a falta de algo, que eu entenda que aquilo é o meu chamado, que eu preciso transformar aquele negócio, mas se eu não me preparar, se eu não estiver com uma postura correta, isso não vai acontecer. Então reflita nisso, reflita se a sua postura hoje é de alguém que realmente pode ajudar, é de alguém que realmente está correto, com as ferramentas corretas. O terceiro ponto de reflexão é: Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo ou por um espaço físico. É muito importante a gente ter isso em nossa cabeça. Deus, Ele não é limitado para nada. Deus, Ele não pode ser limitado nesses minutos aqui de EBD, Ele não pode ser limitado nos minutos que a gente passa em culto, Ele não é limitado aos minutos em que a gente faz o nosso devocional diário. Deus é extremamente infinito, extremamente maior do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Então não dá para nós colocarmos Ele em uma caixinha. É interessante a gente pensar que se nós não fizermos, outros farão. Então, se nós realmente amamos a Deus, entendemos que Ele nos chamou para uma vida de santidade, para uma vida de salvação, nós precisamos retribuir isso fazendo algo por Ele. Nós somos servos, nós o servimos e nós não podemos limitá-lo a nós. Se nós não queremos cumprir o chamado dele, Ele trará outra pessoa a cumprir esse chamado. Então, que essas três reflexões possam inundar ainda mais essa lição de hoje sobre lançar as bases de forma correta, sobre recomeçar tendo uma estruturação correta. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos envia recursos para a construção dos nossos sonhos, para a construção do nosso chamado. Ele faz com que nós entendamos as ferramentas certas para que isso possa ser concluído, e também Ele nos traz muito mais alegria do que tristezas quando nós cumprimos o nosso chamado. Mas é importante sempre lembrar de que Ele não é limitado a nós e nunca será limitado a nós. Se nós não formos, terão outros que irão, como diz nos evangelhos: se ninguém clamar, as pedras clamarão. Então que essa possa ser a nossa reflexão de hoje,
que nós possamos ter a certeza de que estamos firmados no alicerce de Jesus, que nós temos as ferramentas corretas e que nós as estamos usando de forma correta, que nós sim estamos seguindo o chamado de Deus e não estamos negligenciando isso. Então, queria orar com você para nós finalizarmos mais essa aula e que essa palavra possa ser refletida por você durante toda a semana. Leia também as sugestões da revistinha. Se você ainda não tem, o pastor já jogou no grupo, procura lá. Tem também no site da Convenção Batista Fluminense, 0800, para poder baixar. Então, faça da sua vida, faça com que a sua vida esteja firmada no alicerce de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos por mais esta palavra, que ela possa inundar os nossos corações, que nós possamos ser transformados por ela, que ela possa, sim, Deus, refletir em nossos corações durante a semana, que nós possamos estar totalmente envolvidos nessa palavra, identificando se a nossa base está realmente firmada em Ti ou não, identificando, Deus, se estamos usando as ferramentas de forma correta, se nós as estamos usando no tempo correto, se nós estamos negligenciando. Faça com que nós possamos ter essa reflexão durante essa semana, Deus, e que nós possamos cumprir o nosso chamado, que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mesmo se precisamos recomeçar ou se precisamos começar, dar um próximo passo, o Senhor venha trazer-nos coragem para isso, e que em nome de Jesus essa palavra venha inundar cada vez mais os nossos corações. Amém. Amém, irmãos. Até semana que vem. Tchau, tchau.